Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um culto de louvor e adoração. Vamos ficar de pé, eu queria começar de uma forma diferente. Salmo 122, verso 6 vai dizer: orem pela paz de Jerusalém. Viva em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos muros e a segurança nas tuas cidadelas. Israel é um ponto central de toda a escatologia, de todo o fim dos tempos. E o que está acontecendo em Israel nesses dias não é algo comum, gente. É algo extraordinário, é algo incomum. Quando a gente via ataques, eram 2 mortos, 3 mortos, e rapidamente toda a força de Israel já estancava. Mas o que aconteceu de sexta para cá foi algo diferente. Foram mais de 3.000 mísseis lançados que conseguiram furar a interceptação de Israel, né, que é 99% de assertividade, eles conseguiram atingir. E, além disso, o Hamas, em décadas, eles ousaram a avançar por terra. Eles passaram muros, cercas e começaram a adentrar nas cidades ali próximas, matando civis, sequestrando pessoas. Então, é algo que é complexo, não é algo tão simples. E nós sabemos que esses sinais são sinais que são bíblicos, e a palavra de Deus nos manda orar por Israel, e eu queria iniciar fazendo essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, clamamos, Pai, pela Terra Santa, pelo local, Pai, que de qualquer local do mundo o Senhor escolheu, Pai. O local onde foi erguido o Teu templo, o local onde a Tua arca habitou, o local, Pai, que de tempos e tempos, de histórias e histórias, gerações passam e o Teu nome permanece grande naquele lugar. Temos visto, Pai, um nível de autoridade, de atrocidades e terrorismo, Pai, como não visto. Pessoas, Senhor Deus amado, crianças, velhos, sendo sequestrados, Pai, muitos feridos, centenas de mortos, Pai. Clamamos, Pai, por misericórdia, pela Tua proteção, Pai, pela Tua mão poderosa, pela Tua graça, pela Tua sabedoria, com toda a liderança militar de Israel, Pai. Literalmente, Pai, aquele local, Pai, é o centro do mundo, porque foi o local que o Senhor escolheu, Senhor Deus amado, foi o local que o Senhor habitou. E que em nome de Jesus, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa, Senhor Deus amado, se fazer vitorioso, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados irmãos. E eu compartilho uma experiência que eu tive há algum tempo atrás, quando eu estive lá em Jerusalém. A gente não tem noção do ódio existente entre árabes e Israel. Israel é o único país que não é muçulmano naquele local. E em Israel convivem judeus e árabes. E eu caí na besteira de, conhecendo um árabe jordaniano, e aparentemente o cara pacífico, tranquilo, ele até trabalhava na guarda lá do Domo da Rocha, e dentre os árabes, a Jordânia é mais light, não são extremistas, e eu cheguei para ele, cara, que legal, né? Vocês convivem em harmonia. Esse cara, ele se transfigurou. Ele meio puxou no canto assim, né? Porque ele não poderia falar alto, que Israel, serviço de inteligência, assim, harmonia o quê? Não tem harmonia nenhuma aqui, não. Eu estou aqui contra a minha vontade, numa terra que eu não gosto, engolindo algo que não era para me engolir. Essa terra é nossa. Eles desprezam o nosso Deus. Assim, foi um nível de ódio, gente, assim, que eu tive em 4, 5 minutos que eu nunca vi. Então, assim, realmente é algo que a gente não consegue imaginar o que os judeus vivem por estarem lá. E que a gente continue, não só hoje, mas orando para Israel nesse tempo difícil lá. E clamando por sabedoria para ser bem municiado de boas informações, que tem muita fake news, tem muito vídeo atravessado de coisa que não é recente passando, porque uma grande parte do terror é propagar o medo através de falsas questões. Tem vídeo de coisa que foi no Afeganistão que eles estão passando. Então, que a gente ore e também se municie de boas informações. Amém? O tema da mensagem de hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, é hipocrisia versus santidade. Como se fosse um ringue, de um lado você tem a santidade
e de outro lado você tem a hipocrisia. São dois temas que são antagônicos. Quanto mais hipócrita, menos santo. Quanto mais santo, menos hipócrita. E qual é a definição de hipocrisia? Falsidade, dissimulação, fingir, querer ser o que não é. Em contrapartida, santidade está relacionado a virtudes, purezas, piedade, o conceito de separação, de alguém que caminha em integridade. E como a igreja que ela é formada, a Igreja de Cristo, ela não é o templo em si, né? É um agrupamento de pessoas que professam a mesma fé e convivem juntos. E um certo pastor, ele falou algo que ele falou, e ele mais experimentado do que eu na caminhada pastoral, ele falou, rapaz, 50% dos meus problemas seriam resolvidos se eu tivesse um termômetro de testa, né, que você aponta ali, aí você, santo e hipócrita, ovelha, bode, joio, trigo. Que aí assim, eu ia cumprir meu chamado para gastar a minha vida naqueles que são as ovelhas do Senhor. Tinha coisa que eu não ia atender, não ia perder meu tempo e tal. E parece ser engraçado, mas ele falou, mas não tem, é porque é interno, é do coração. E a palavra de Deus nos diz que vai crescer tudo junto. Joio e trigo, bode e ovelha, santo e hipócrita. Vai estar tudo no mesmo agrupamento e no IBGE, na pesquisa, vão marcar cristão. Vão marcar gospel, vai ter uma série de coisas ali muito parecida, mas existe no campo espiritual, que só o Senhor vê, uma distinção como água e óleo, que são naturezas completamente diferentes. E hoje, falar do tema santidade é quase uma ofensa. Quando você vai puxar o tema santidade, mas você é santo? Eu disse, não, mas isso não me invalida de falar sobre o que é santo e que a santidade é um padrão a ser perseguido. Não, mas todos são pecadores? Sim, todos são pecadores. Obviamente, isso é uma máxima bíblica. Mas dentro do pecadores, eu seleciono 3 tipos distintos de pecadores. O primeiro deles é que nem sabe que é pecador e não está nem aí. Para mim, eu não acredito em Cristo, não acredito em fé, não acredito em religião. Então, não adianta dizer que eu sou pecador, que para mim isso nem me caracteriza. Por quê? O outro tipo de pecador é o pecador que nós podemos pegar o bom exemplo do apóstolo Paulo, dos quais eu sou o maior, mas que prosseguiu numa caminhada de santificação, de purificação, de caminhada do Senhor, que pode dizer, é um homem que perseguiu uma santificação durante toda a vida. Que esse é o modelo de um discípulo de Cristo. Ao se assumir discípulo de Cristo, você tem que iniciar uma jornada em busca dessa santificação. O que rouba, não rouba mais. O que mente, não mente mais. Aquele que era fofoqueiro, não fofoca mais. E as transformações vão acontecendo na vida de cada um conforme o mover do Espírito Santo. Mas tem um terceiro tipo de pecador, que esse é um que a gente tem que ter cuidado, que ele nem é o mundano declarado e nem é o discípulo que está perseguindo a santidade. Ele é o hipócrita. Ele quer flutuar nos 2 campos. Eu quero viver com o padrão do mundo, mas transvestido numa marca de discípulo. E isso é muito grave, porque só existe 2 caminhos. Ou você é discípulo, ou você não é. Não existe a coluna do meio. E a palavra de Deus fala, né? Melhor que seja quente ou frio, porque o morno será vomitado. E nesse contexto, a hipocrisia é algo tão dura, porque os momentos de maior impetuosidade do nosso Mestre Jesus no seu ministério terreno foi contra a hipocrisia. Em especial, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que tinham roupas bonitas, que tinham procederes admiráveis pelos homens, que tinham orações
complexas, que faziam oferta até do cominho, da hortelã, que tinham uma série de questões que Jesus falava para eles. Você pode estar enganando todo mundo, mas por dentro eu sei que vocês são um sepulcro caiado, bem pintado por fora, bem ornamentado, pode ter um jarro de flor, pode ter lá uma placa brilhosa, mas por dentro você está podre. Em outra situação, vendo duas pessoas orando numa sinagoga, um fariseu que orava de si para si, dizendo, como eu sou melhor, como eu faço, como eu não sou igual àqueles, e um publicano que não tinha coragem nem de elevar os seus olhos de tão pecador que ele se considerava. Jesus fala, ali existe possibilidade de salvação. Ali existe um coração quebrantado em mudar. Já esse fariseu hipócrita, ele ora de si para si. E o mundo, meus amados irmãos, obviamente, quando eu falo mundo, é o sistema fora da igreja, ele não está nem aí para essa questão de ser santo. Mas, contudo, todavia, entretanto, ainda assim, o mundo ele está enraizado, enclausurado em hipocrisia. Pessoas que vão para a marcha contra os políticos corruptos, mas pulam a cerca do metrô para não pagar, no mesmo ato. Pessoas que dizem que eu sou pró-família, eu sou pró-valores, eu sou no sexto casamento. E quando você vai para esse mundo das mídias, está cada vez mais difícil a hipocrisia não ser denunciada, né? Porque hoje todo mundo tem seguidor, todo mundo vê, o cara liga a câmera, e quantos influencers já não foram pegos vendendo uma marca que ele não usa, e a pessoa filmando, dizendo, pô, que esse aqui não é o creme que essa fulana estava usando, não. Ela fez a propaganda do X, mas aqui no aeroporto eu peguei a câmera puxando, ela estava usando o Y. Então, ainda assim, essa hipocrisia mundana ela é denunciada de uma forma muito grave. E na igreja, meus irmãos, infelizmente, isso também tem sido uma marca. Escândalos, tantas coisas que envergonham o nome do Senhor, mas também isso é bíblico, que o Senhor falou que existiriam muitos, teriam muitos enganadores, mas a máscara vai cair e cada um vai dar conta de si perante o Mestre que sabe de todas as coisas. E que a gente tenha essa clareza que é fácil ser crente no ambiente religioso, na igreja, tudo, mas o que vai estar em jogo, meus amados irmãos, sempre será o nosso coração. Não vai ser aqui no domingo, quando a gente se levanta e já acorda com a vibe mais crente. Aí eu já me visto como crente, eu já boto um louvor e já vou ali num comportamento ali mais gospel. Mas, na verdade, quando a bola estoura no mundo real, no trabalho, no vizinho, na reunião de condomínio, nos problemas da vida, ali é que o nosso verdadeiro cristianismo vai aparecer ou não. E essa mensagem de hoje é uma reflexão sobre isso, né, para que a gente visite cada um dos nossos corações nesse tocante. Vamos abrir as nossas Bíblias, Atos capítulo 5. Um texto bastante conhecido, que é muito pregado no contexto de dízimos e ofertas, mas existe uma grande lição sobre hipocrisia e santidade. Vou dar um breve contexto, quando vocês abrem, deixar a Bíblia aberta. Qual o contexto aqui? Início do que a gente chama de igreja. A igreja ela nasce em Atos. Depois de que Cristo sobe aos céus, diz que vai preparar uma morada, ele manda esperar o Espírito Santo, e aquele povo reunido, até então amedrontados, até então sem direção, até então com dúvidas, o Espírito Santo desce, ali a partir daquele momento a igreja é instaurada, uma igreja que o medo já não mais afligia. Aqueles mesmos homens que fugiram e deixaram o mestre sozinho, agora eles apanhavam e comemoravam por ter massacrado como mestre. Então, Satanás ele age na igreja de duas formas. Uma é a pressão contrária,
para gerar medo. Então, aquilo ali já não funcionava mais naquela igreja. E a segunda forma que Satanás age é de dentro, com coisas sorrateiras, para desestabilizar. E aquela igreja, ela cresceu de uma forma exponencial um pequeno agrupamento de dezenas ou centenas de seguidores de Cristo, se tornaram alguns milhares, em um único sermão, 3.000 pessoas se convertem, rapidamente chega a 5.000, e aquela igreja ela começa a ter... A igreja de Atos era o formato perfeito da igreja de Cristo, que perdurou por um curto espaço de tempo. A partir dali foi degringolando. E quanto mais a gente olha para a igreja de Atos 2, mais a gente tem que voltar. Aquilo é o padrão. Aquilo é o padrão de igreja de Cristo. E dentro desse contexto, algo aconteceu que foi muito interessante. Sem literatura econômica ou política, uma nova economia se instaurou dentro do reino. Existia o reino romano, existia um agrupamento judaico, existia o uso e costume que norteava aquela sociedade, mas para aqueles grupos de cristãos, eles começaram a caminhar de uma forma diferente. Era uma unidade como nunca visto, uma mente coesa, e ali a palavra diz que isso chegou ao ponto dos recursos. Passaram a não ter mais necessitados entre si. Isso é emblemático. Assim. Ao longo da história, o homem com diversos modelos econômicos tentaram eximir a dificuldade, a pobreza, mas não conseguiu. Mas naquela fração da história, quem tinha compartilhava com os que não tinham, e ali a igreja ela ia crescendo num nível de maturidade, de compreensão do Espírito Santo, algo maravilhoso. E ali, antes do texto que a gente vai ler, no capítulo 4, Lucas, ele faz um contraponto e apresenta um homem, José, também Barnabé, que ele vendeu tudo o que tinha e apresentou aos pés dos apóstolos. Aí, nesse contexto, ele faz a antítese desse José, que é o capítulo 4, que é o capítulo 5, perdão, vamos ler do 1 ao 11, que é um texto bem conhecido de Ananias e Safira. E eu convido que você leia não com a perspectiva de dízimos e ofertas, leia numa perspectiva de santidade e hipocrisia. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Dentro desse trecho da Sagrada Escritura, eu pensei aqui 8 lições, 8 aprendizados no tocante à hipocrisia e santidade. O primeiro deles está no verso 1. É fácil copiar. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, grave a palavra, também vendeu a propriedade. Então, o que a gente aprende aqui?
vender, compartilhar, ser voluntarioso, ser misericordioso, tinha se tornado um padrão daqueles cristãos da igreja primitiva. E Ananias e Safira, vendo isso, eu disse, eu vou imitar também, eu vou fazer a mesma coisa. E venderam a sua propriedade. Mas imitar, meus amados irmãos, é algo que é fácil. Difícil é permanecer com consistência em um propósito. Porque aquele primeiro movimento, talvez eles sentiram ali uma motivação, eles se sentiram animados, eles se sentiram motivados. Não, vamos vender, todo mundo está vendendo, faz sentido, é legal. Mas Max Weber, um sociólogo, ele vai dizer sobre algo muito importante que se chama coesão social. Onde você está num grupo e você é levado a fazer a mesma coisa do grupo, apenas por imitação. E ele fala dentro disso, entidades religiosas, trabalho, países, agrupamentos, onde você começa a se juntar num grupo e muitas vezes até involuntariamente você começa a repetir esses comportamentos. Há testes distintos onde gêmeos que foram separados com o mesmo DNA, criado em locais distantes, em culturas diferentes, com influências diferentes, quando se encontram, é um abismo de comportamento. E nesse tocante, o que é que a gente vê? E a gente pode fazer até um link com um cartoon que é muito simples. Tarzan e Mowgli, eles falam disso. Uma criança que é criada como lobo, ele começa a reverberar um comportamento de lobo. Uma criança que é criada como macaco, ela começa a compartilhar aqueles comportamentos. Obviamente que ali é ficção, mas também nos alerta para esse poder do agrupamento em lhe trazer um comportamento. E nós estamos, meus amados irmãos, no mês de Acampa Kids, como o Fabi falou, e isso o Senhor ele deu uma martelada muito, muito grande no meu coração durante essa semana, que é, pais, mães, a gente precisa vigiar de não estar criando crianças que apenas reproduzem um comportamento social. Eu vou para a igreja, desde pequeno eu já entendo que se levanta a mão eu levanto, se tem que correr para dar oferta eu corro, e vou reproduzir nesse comportamento. Eu gosto da quadra, eu gosto dos amiguinhos, e ali eu entendo que tem que ter uma oração antes da comida, e vou reproduzindo uma série de comportamentos, muitos deles automáticos. Aí a gente chega numa coisa que afeta a igreja e já se tornou até um padrão. Mas quando vira o adolescente se desviou. Quando vira o jovem se desviou. Será que ele se desviou ou será que ele nunca esteve no caminho? Será que ele estava apenas ali copiando um comportamento e depois ali, quando eu tenho um pescoço mais grosso, como diz lá no Ceará, eu disse, não quero mais não. Isso aqui não. E por isso que o nosso propósito do Manaim Kids é formar crianças íntimas de Deus. Porque, na verdade, o cristão ele precisa de um encontro, quer seja uma criança de 3, 4, 5, 10, 15 anos. Então, meus amados irmãos, a gente tem que entender que é muito fácil copiar o gospel. É muito fácil você vir na igreja e já começar a se levanta, abaixa, levanta as mãos, a dar um glória. Deu um glória, eu dou um glória também. Glória! E você vai começando a aprender o crentez e vai ficando fluente no crentez e vai entendendo como é que é esse negócio e vai caminhando e vai ficando um negócio. Aí, eu já mudo a minha playlist, aí eu mudo a roupa, porque a minha roupa aqui já está me incomodando. E você vai ali copiando uma série de comportamentos, bota um adesivo no carro, meto um versículo logo ali na minha rede social e vou indo, e vou indo, e vou indo. Vou caminhando e muitas vezes apenas copiando, sem uma transformação genuína. E nesse caso foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Esse ato deles vender foi apenas uma cópia de um comportamento genuíno de outros cristãos. Ponto 2. O difícil é transformar. Copiar é fácil. O difícil é transformar. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés do apóstolo. Copiei, anunciei, negociei, falei com os irmãos, você está vendendo, eu também estou vendendo a minha, viu? Eu estou junto contigo, vamos e tal, e copiou. Mas quando recebeu a proposta e viu o dinheiro, o montante,
quando ninguém vê, o coração é revelado. Ah, não, mas, rapaz, é fácil dizer, difícil é agir com isso. E naquele contexto, o coração dele é gritado. Grita, né? E a palavra que reteve no original é desviar clandestinamente. É a mesma questão de um furto. Então, assim, ele conseguiu, dentro dessa questão, roubar algo que era dele mesmo. Esse é o princípio, porque existia a hipocrisia. E a sua mulher era testemunha, e a pergunta que faz é, que podemos fazer essa manhã, o que está acontecendo fora dos holofotes? O que está acontecendo quando a motivação acaba? O que está acontecendo depois ali que eu estou ali na vibe, eu estou bacana, eu estou no pequeno grupo, eu estou na cela, eu saio do culto, mas o que está acontecendo quando o coração ele é testado e ninguém vê? Porque aqueles dois corações, eles foram reprovados. Ponto 3. O inimigo, ele enche corações vazios. Parte A do verso 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Obviamente, meus amados irmãos, como eu falei no início, a gente não consegue distinguir crente ou não crente, santo ou não santo, pelo comportamento. É algo interno, é algo do coração. Existem discussões teológicas se eles eram crentes, se não eram, mas no decorrer e o desfecho dessa história nos levam a toda a condição que eles eram bodes no meio de ovelhas, que eles eram joio no meio de trigo. E aqui o texto é claro, Pedro falando, né? Como você permitiu que ele enchesse o coração? Aqui essa palavra no original do encher, encher a ponto de transbordar, de inundar, de não ficar nem um espaço vazio. Então, 100% do coração dele foi preenchido pelo inimigo. Então, se a gente compreender que o Espírito Santo, se ele estivesse ali, não teria espaço para ser enchido por Satanás. E o que isso nos leva a dizer? A refletir sobre. Então, Júnior, naquela igreja primitiva, a igreja mais pura, mais poderosa que já existiu, conseguia ter ali um bode ou um joio que caminhava como crente, que falava como crente, que estava ali no meio com o coração cheio por Satanás? Sim. É exatamente isso que o texto nos está dizendo. Então, se naquela igreja, que era a igreja perfeita, acontecia isso, quanto mais nas nossas igrejas atuais. Que se a gente comparar Atos 2 com uma igreja perfeita, a gente está ali perseguindo. Então, para nós, tem que existir uma grande visitação e que o Espírito Santo toque o coração de cada um, que a gente reflita que é possível, sim, estar no ambiente religioso, recebendo tapinho nas costas, dizendo que é bênção, com coração que não é convertido, com coração que não é santificado, com coração cheio por Satanás. Ponto 4. Deus oferta graça. Obviamente que o Senhor ele poderia ter exterminados no ato, quando eles fizeram um acordo para reter. Mas o Senhor deu um tempo para eles refletirem, deixou ir lá até os apóstolos para entregarem. E quando Pedro, revelado pelo Espírito, Pedro vai dando perguntas, e essas perguntas são, na verdade, oportunidades para o arrependimento. Olha o que acontece no verso 4, parte A. Pedro falando para Ananias, ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, o que levou a pensar em fazer tal coisa? Depois que ele morre, ele vai perguntar para Safira, Safira, diga-me, foi esse o preço mesmo que vocês conseguiram por essa propriedade? Então, essas perguntas era graça de Deus para que, se qualquer um dos dois, tanto o marido como a esposa, se ajoelha, não, perdão. Deus não retém um coração arrependido. Deus ele não rejeita um coração quebrantado. E essas perguntas eram a revelação da graça de Deus para que aquele homem e aquela mulher pudessem refletir
e se arrepender. Mas eles tão pouco se importaram e permaneceram no erro. Então, a distinção entre santo e hipócrita, o santo, que não é perfeito, mas busca a perfeição, ao ser confrontado, ao ser questionado, o Espírito Santo grita e há traços de arrependimento. O hipócrita, ele vai botar culpa na chuva, no sol, na mulher, no marido, no tempo, no político, em qualquer outra coisa. É assim que o hipócrita age. Ponto 5. Ninguém engana Deus. Parte B do verso 3, verso 4. A ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Isso ele falando para Ananias, e para Safira ele falou: você não mentiu para homens, não, isso é ainda para Ananias, você não mentiu para homens, mentiu para Deus. Então ele usa aqui, você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. É claro e óbvio, meus amados irmãos, que o que não estava aqui em xeque não era um acordo entre dois homens, não era um acordo entre a igreja, não foi algo que ele falou lá no pequeno grupo, eu vou fazer e não fez. Por trás da cortina, obviamente, deve ter ocorrido, com grande certeza, com grande convicção, um acordo pessoal desses homens com o Senhor, dizendo que iam fazer isso, que se comprometeram com isso, e eles falharam. Só que ninguém engana Deus. Que o Pedro vai dizer assim, por que você ousou pensar que poderia mentir para o Espírito Santo? Por que você ousou pensar que poderia mentir para Deus? Isso é uma grande loucura. Jeremias 17:10 vai dizer, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Como é que você vai querer dar perdido num Deus que fala que antes que a palavra chegue à sua boca, Ele já conhece? Ele fala que já tem todos os cabelos da cabeça contados. Como é que a gente vai querer dar perdido para um Deus desse? Mas ainda assim, eles tentaram. E a gente tem que entender que a pessoa mais habilidosa, ela pode enganar o máximo de pessoas por um certo espaço de tempo. Mas ninguém engana Deus, meus amados irmãos. Ninguém engana Deus. E compreender isso é para nos dar um senso de humilhação tão grande, porque assim, Senhor, eu já sou perdido. Se a tua palavra diz que eu sou pecador, como eu sou, que não há um santo sequer, e que não tem nada que não seja furtado de ti, que o Senhor vê tudo, me ajuda a te conhecer mais e que a tua graça me abunde, e que o meu coração esteja cada vez mais humilhado para caminhar em arrependimento, em perdão, em misericórdia, em não me furtar, em não me achar que eu sou alguma coisa. Porque se fosse um julgamento jurídico, a gente tem todas as vertentes para ser condenado e perdido. O réu é imperfeito e o juiz é perfeito. Mete condenação, se não tivesse o justo juiz, o justo advogado no meio de tudo isso, que é o nosso Senhor. Mas a grande diferença entre o santo e o hipócrita se vê como um réu que depende do justo advogado. O hipócrita, ele vai querer muitas vezes arbitrar em causa como se ele tivesse algum mérito. E, meus amados irmãos, e fazendo um link aqui, só conseguiremos caminhar na busca pela santidade com grande humildade e humilhação. Se passou a pensar, se achou que é alguma coisa, se achou que está bem na fita, se achou que é bom demais, a arrogância, o orgulho, ele precede a ruína. E eu vi uma ilustração esses dias que é muito perfeita e se a gente gravar isso aqui, já ganhei a minha manhã. Pense na ótica do jumentinho. O jumentinho é um animal irracional, ele é pego pelo cabresto, entra Jesus, o mestre, em cima dele, e vai adentrando em Jerusalém. E o que dizem? Hosanas, hosanas, folha, graveto. E o jumentinho pode estar dizendo, eu estou abalando. Eu sou o cara.
Mas não é sobre mim, ô jumento, literalmente jumento. É sobre o mestre que está acima de você. Se tirar o mestre de cima de você, você vai ser apenas um jumento. Que vai andar por todo local e não vai receber um aplauso, não vai receber uma glória, não vai receber nada. Então, meus amados irmãos, que a gente consiga compreender que é pelo Senhor em nós. É pelo Senhor em nós. Não alcançaremos caminhos de santidade sem caminhar humilhado com o Senhor em nós. Se a gente achar que alcançaremos isso pela nossa própria força, é um caminho da queda. Ponto 6. Não tente o Senhor, Deus. Verso 9, parte A. Falando isso agora, Pedro, para Safira. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Que não foi só um, vocês ainda, talvez sorrateiramente, chegaram a acordos financeiros. E aí, quantos por cento a gente vai reter? É 10, é 90, é 80? E eu volto a dizer, o que estava aqui em xeque é coração. Em nenhum momento o texto fala do valor, se era prata, ouro, se eles receberem prata, ouro, em denário. A métrica financeira não importa. Em nenhum momento o texto fala do percentual que foi retido, se foi 1%, se foi 5%, se foi 50%. Mas eles, argilosamente, eles foram testando o limite. E essa palavra aqui, tentar, é literalmente você está flertando, ao ponto de ver até onde o limite vai. Até onde o limite vai, qual é o último centímetro que eu posso ir para cair, qual é o último milímetro que eu posso flertar com o pecado. E a gente tem que entender, meus amados irmãos, com o caminho da santidade, a gente tem que ser agressivamente cauteloso com situações, com possibilidades que possam nos levar. A palavra de Deus vai nos dizer que um abismo leva outro abismo. E a gente tem que ter cuidado para não ficar flertando. Ah, não, o Senhor me deu mais um pouquinho de graça, eu dou mais um passo. Ah, não, a graça do Senhor é maravilhosa. Paulo vai dizer, então eu vou pecar ainda mais para que a graça aumente? Então, assim, se a gente vive na graça, então eu vou pecar ainda mais para que a graça aumente. E nesse contexto, né, sobre não flertar com o pecado, existe um grande relato histórico do Billy Graham, já contei aqui mais de uma vez, mas ele ganhou trechos maiores para a minha vida, quando eu vi a biografia de Billy Graham, e o irmão dele falou, disse, meu irmão, antes de ver Cristo, ele tinha duas paixões, beisebol e mulheres. Eu não sabia qual das duas ordens essas coisas caminhavam. Só que lá na frente, o Billy Graham já com o ministério estabelecido, se tornando um grande pregador e conselheiro de presidentes americanos, como ele tinha influência política, o FBI começou a investigar Billy Graham, o caminho, os passos, tudo que ele fazia, para tentar ver uma falha nesse homem. Quem é esse homem que tem uma influência tal de, independente de ser republicano ou democrata, os caras chamam ele para orar, para ser conselheiro, e ali começaram a sondar a vida do Billy Graham em todos os contextos, só que essa ação tática, ela vazou e um jornalista pegou e jogou no jornal. Billy Graham, ele está sendo perseguido pelo sistema de inteligência e tal, e se tornou um escândalo, e um jornalista foi perguntar, Billy Graham, realmente você é um homem santo, né? O FBI monitorou todos os teus passos e não pegou nada? Ele disse, não, sou pecador, tenho minhas fraquezas, minhas lutas internas e tal. E qual é a sua maior luta, Billy Graham? Aí ele remeteu ao que o irmão dele falou, mulheres. Aí, mas como é que você não pegamos nada? Ele disse, eu ando a quilômetros delas. Eu ando a quilômetros dela e é só eu e minha esposa e pronto. Então, se Billy Graham, que foi um dos maiores homens que existiu, ele não flertava com os limites do pecado, ele colocava quilômetros de distância. E muitas vezes, eu e você, comedor de feijão, a gente está vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui. Dá para dar mais um passinho. Acho que agora dá. Mas pode ser que dentro dessas caminhadas de testar, de flertar, a gente caia no abismo, que é algo muito perigoso. E o próprio Jesus falou, né?
não tentarás o Senhor teu Deus. Ponto 7. Deus não muda. Verso 5 e verso 10. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Verso 10. Naquele mesmo instante, ele caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram e sepultaram ao lado do seu marido. Um grande erro nosso, meus amados irmãos, é entender que o Deus do Antigo Testamento se converteu no Novo, ou que ele fez uma ressignificação, ou que ele foi destravado, ou que ele reprogramou, ou que ele foi desbloqueado, ou que ele fez qualquer coisa, ele se tornou uma nova versão de Deus. Não. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não muda, não há sombra de variação. Você vai ver traços de graça em todo o Antigo Testamento, e você vai ver também traço de peso e juízo também no Novo. E é interessante que um desses pastores, e eu coloco aqui entre aspas, que o Senhor que vai julgar, da hipergraça, né, do evangelho coloridinho, que pode tudo, que venha como está, que está tudo legal, e vamos que vamos, ele entrou num debate sobre graça com um pastor mais experimentado. Só que o pastor mais experimentado com esse pastor jovenzinho, ele foi dando corda, né? Ele foi dando corda, e o pastor jovenzinho lá estava achando que estava deitando e enrolando com o debate, falando da hipergraça, nega-se a si mesmo, não atire a primeira pedra, e foi pegando texto fora de contexto, e foi só dando contexto de hipergraça. Aí o pastor mais experiente deixou a corda correr, deixou a corda correr, deixou a corda correr. Quanto tempo você é pastor, meu filho? Ele, sei lá, 5 anos e tal. Você já pregou Atos 5:1 na sua igreja? Sobre Ananias e Safira? Que a hipergraça não encaixa aqui. Eles foram mortos instantaneamente. Que gaguejou, ficou vermelho, amarelo, branco ali e tentou dar um... Deus não muda. Deus não muda. Obviamente, meus amados irmãos, será que eles eram os únicos hipócritas? Não. Mas por que Deus pegou eles para exemplo? Não sei. Mas entre correr o risco de ser o que Deus vai pegar para exemplo ou não, é melhor botar as barbas de molho, como o pastor Edu sempre gosta de dizer, e ser vigilante. Então, assim, eu não consigo cravar isso, o porquê ou como, mas existiu algo especificamente entre aquele casal, o que o Senhor estava querendo fazer naquela igreja primitiva, que o Senhor ele agiu com a mão poderosa. E uma marca que Deus não muda, meus amados irmãos, é que esse texto ele é um link perfeito com Josué 7. Acã e Israel. É o mesmo Deus, é o mesmo comportamento. Ele vê um homem que sorrateiramente ele rouba coisas que eram para ser devolvidas, e ali ele tem a sua família que vê o que aconteceu e não faz nada, e ali o Senhor chega para Josué e diz, Josué, ele não fala que Acã pecou, Israel pecou. E Josué ele entra todo num trabalho investigativo e identifica o que aconteceu. Ali Josué faz o mesmo link que Pedro, e eles são exterminados. Acã e a sua família, Ananias e Safira também são links perfeitos que provam que o Senhor não muda. Eclesiastes 8:1 vai dizer, né? Imagine-se só, meus amados irmãos, e esse é um texto que toda vida que eu leio, ele me traz grande temor, que é, né? Porque não se executa logo o juízo, o coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. A gente não sabe até quando o Senhor vai esticar a corda, a gente não sabe até onde o Senhor vai dizer que é a gota que vai transbordar o copo, a gente não sabe. E por o Senhor ser uma métrica do Senhor, o Senhor que sabe o que vai acontecer, o coração do homem é inteiramente disposto a fazer o mal. Se fosse isso, todo mundo fosse Ananias e Safira, aconteceu, caiu morto, aconteceu, caiu morto, aconteceu, caiu morto, ia chegar um tempo que também não teria nem quem enterrasse os corpos, né? Que seria aquele jogo de dominó que um vai batendo. Então, por não se executar logo o juízo, o coração do homem está inteiramente disposto a fazer o mal. Ponto 8. O padrão de Deus é elevado, continua sendo elevado. A régua de Deus não mudou.
Ele continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele continua procurando viúvas que estão ali prontas, preparadas com óleo na vasilha. Ele continua procurando corações que realmente o temem, o amem e o obedecem. Deus ele não foi baixando o padrão para tentar, como um professor, disse, não, aquela turma é muito fraca, eu vou reduzir no meu padrão. 10 não passa, 7 não passa, 6 não passa, e Jesus vai baixando o padrão. Não, faz qualquer coisa aí, que eu estou baixando a média aqui para 3, que pelo menos com 3 você entra. Não, o padrão de Deus continua sendo elevado. Continua sendo elevado. E o verso 11 vai dizer, e grande temor apoderou-se por toda a igreja e todos os que ouviram falar daqueles acontecimentos. Foi algo muito maior do que Acã, Pedro, Ananias e Safira. Aquela lição ela se espalhou para uma igreja primitiva que estava iniciando os seus primeiros passos. E nós temos sim, meus amados irmãos, que ter vigilância. Estamos nos últimos dias. Deus continua procurando para uma igreja pura, santa, imaculada. Temos que ter a convicção que a hipocrisia, em alguns casos, pode ser automática, como foi Ananias e Safira, mas a hipocrisia institucional, instaurada, de alguém que quer ser o que não é, de alguém que fala com a boca, mas o coração está distante, como o Senhor próprio falou, essa conta vai chegar. Vai chegar todo mundo, alguns como eles, que foram imediatos, em alguns no momento de se entrar no trono, e ali está frente a frente com o justo. Cada um vai ter que dar conta da sua vida. Que nós tenhamos essa convicção e ter uma vida humilhada na dependência do Senhor. Vamos recapitular? Queria chamar o Moisés. O que nós falamos nessa manhã, meus amados irmãos? O primeiro ponto é muito fácil copiar. Ele estava num contexto de igreja misericordiosa e eles copiaram rapidamente o que eles estavam fazendo. O difícil, meus amados irmãos, é transformar. Porque aí o coração é testado e quando o dinheiro, o montante, não sei se prata, ouro, pesou ali na mão, eles sorrateiramente, eles usurparam o Senhor. Se você puder baixar as luzes, Senhor, te agradeço. O inimigo, ele enche corações, até dentro de pessoas que estão nas 4 paredes da igreja, do gospel. É possível, sim, ter pessoas em ajuntamentos religiosos com o coração cheio por Satanás. Deus, ele continua ofertando graça. Deus, ele criou toda uma situação para o arrependimento de Ananias e Safiras e eles não se arrependeram. Deus continua ofertando graça. Ponto 5, ninguém engana Deus. Impossível, meus amados irmãos. Você pode enganar filho, marido, esposa, colega, pastor, líder de célula. Você pode enganar, ser travestido de um comportamento que engana muitos, mas ninguém engana Deus. Ponto 6, não tente o Senhor teu Deus. Não flerte com os limites. Não tente esticar a corda. Não tente verificar qual é a última gota que vai transbordar o copo. Ponto 7, Deus não muda. O caráter de Deus é perfeito. Ele continua com níveis elevados, né? O padrão de Deus é elevado. E nós aqui, meus amados irmãos, em nossa igreja, nós temos o sonho, a missão, que é formar verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Cristo. Não alguém que responde pesquisa de IBGE, não alguém que se esconde através de uma vestimenta, ou através de um louvor, ou através de um adesivo de carro, ou através de uma mídia digital. Não. Verdadeiros discípulos de Cristo. É para isso que nós seremos cobrados enquanto pastores e a gente vai gastar nossa vida com essa missão. Que amam e que servam a Deus. E para isso nós queremos acolher. Nós temos a palavra de Deus como a principal ferramenta, as células e o serviço. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração. Queria chamar o Mano Worship para se posicionar, a gente vai encerrar louvando. Senhor Deus amado, a Tua palavra é clara, cristalina, eficaz.
penetrante, cortante, desconfortante. A Tua palavra, ela nos lê como um espelho de alta resolução, Pai. E esse é um dos tipos de texto que nós não podemos pular, nós não podemos saltar. Nós temos que enfrentá-lo de joelhos, primeiramente clamando por misericórdia. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Corrige-me, exorta, Pai, enquanto há tempo. Purifica-me, Senhor, da mesma forma que o Senhor, o ourive, ele purifica o ouro. Continua, Senhor Deus amado, a me dobrar, a me quebrar quantas vezes necessárias, como aquele barro nas mãos do olheiro. Traz, Senhor Deus amado, à tona qualquer traço de pecado, de hipocrisia, de atitudes corriqueiras que permanecem e são flertes com o pecado, são testes de limites. Harakarabaradai. Zarakarabaradai. Eu tenho 2 convites, né? O primeiro é para aquele que nunca conheceu, nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se viu necessário dessa misericórdia, entendeu que a conta não fecha sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo essa conta não fecha, é condenação, e quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você está aqui no templo, erga a sua mão, eu quero orar por você. Se você está nos acompanhando no YouTube, deixe a sua cidade, o seu nome, nós também queremos orar por você. Faça essa oração com fé. É você, Jesus Cristo, o teu Redentor e o teu Salvador. Senhor Deus amado, eu me reconheço pecador, Pai. Eu me reconheço incapaz de seguir nessa jornada sem Ti. Perdoa, Senhor Deus amado, os meus pecados. Perdoa, Senhor Deus amado, as minhas falhas. Transforma a minha mente, o meu coração. Escreve, Senhor Deus amado, o meu nome no livro da vida e do Cordeiro. Tu és, Jesus, o perfeito. Em Ti não há nenhum traço de hipocrisia. O Senhor foi 100%, 1000% incoerente em tudo que fez enquanto esteve aqui. E por ter sido essa perfeição, eu posso Te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida, como meu Redentor. E o segundo pedido, a segunda oração é para você que se viu com algum traço na sua vida, algo que está ali há muito tempo e não foi ainda transformado, e ali você está caminhando com isso e passou a achar que isso é normal, passou a achar que isso pode ser administrado na sua força. A palavra de Deus é que é não, não, limpezas, purificação, vestes limpas, não brinque, de ser crente, não brinque de ser cristão, os tempos serão abreviados, há pouco tempo, mas eu vejo, tudo que acontece, eu tenho a tua mente, o teu coração nas minhas mãos, muda, se posiciona, eu estou contigo, eu sou o Senhor que vos santifica, mas precisa, querer, precisa, mudar, não brinque, é a eternidade, que está em jogo, Santo, exaltado entre as nações, perfeito é o Senhor. Essa é uma palavra dura, meus amados irmãos, e toda vez que eu trago uma palavra dura, lembre-se que ela já me chicoteou, no mínimo por uma semana. Eu não estou fora dela, eu estou dentro dela. Mas toda vida, quando eu penso que a palavra é dura, eu lembro das palavras do meu mestre. Quando Pedro pediu: Jesus, parafraseando, quem suportará essa palavra? Quem vai suportar isso, Jesus? É muito duro, quem vai? A palavra do mestre: você quer ir embora também, Pedro? Aí Pedro respondeu: para quem iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? Essa palavra ela é tão dura,
Mas não é para te gerar medo, meu amado irmão, é para te gerar esperança. É possível caminhar em patamares diferentes de relacionamento, de intimidade, de santidade com Deus. Mas eu queria deixar algo prático que a igreja tem perdido por essa hipocrisia religiosa de todo mundo se ajuntar e querer dizer que é perfeito. Existe algo precioso na igreja histórica que é confissão. Um caminho para se libertar de um pecado parte por você confessar para um irmão, para uma irmã madura. Obviamente não vai fazer qualquer pessoa. Os pastores estão sempre disponíveis, líderes de células. Mas a confissão é um primeiro passo de um quebrantamento, de uma humilhação para dizer, eu estou largando mão dessa capa hipócrita que todos nós temos, em mais ou menos medida, e eu sou esse cara ou eu sou essa mulher que precisa da tua graça. Erga a sua mão como quem recebe. Tu és o centro, Senhor. Que o amor de Deus, a perfeita santidade, que a graça de Jesus Cristo, o único que nos leva ao caminho da santidade, e que o Espírito Santo de Deus, aquele que é a nossa bússola no dia a dia, para não nos desviarmos na rota, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz, excelente domingo em nome de Jesus.